caros colegas auditores fiscais do trabalho. Agradeço a presença de todos que vieram prestigiar esse importante momento em memória dos nossos heróicos e valorosos colegas servidores do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, atualmente Ministério do Trabalho e Previdência Social. Motorista Hilton Pereira de Oliveira, os auditores fiscais do trabalho, Eratostes de Almeida Gonçalves, João Batista Lage e Nelson José da Silva, que, segundo o relato dado nos autos processuais, no dia 28 de janeiro de 2004, na localidade de Unai, no estado de Minas Gerais, um dia chuvoso, percorrendo uma estrada sem asfalto, lamacenta e cheia de obstáculos, em um local ermo, sem proteção de suas integridades físicas, em pleno exercício de seus poderes de ofício, de forma digna, serena e tranquila, como representante do Estado brasileiro e todo o poder que dele emana, portando os seus instrumentos de trabalho, processos, canetas, inventários, CLT e outros objetos pessoais, organizados em uma pasta simples, surrada pelo tempo e pelo uso, e carregado em seus corações e mentes planos e sonhos para depois do final da diligência de rotina daquele dia e para o seu futuro no convívio com seus familiares e amigos. Tudo indicava que seria mais um dia de trabalho, como tantos outros, mas não sabiam eles que aquele seria o último dia de suas vidas. E como cordeiros, estavam se dirigindo para o matadouro e seriam covardes e brutalmente assassinados sem chances de defesa. Por outro lado, Irinaldo Vasconcelos Silva e Rogério Alan Rocha Rios, mancomunados com William Gomes de Miranda, indivíduos sem escrúpulos, covardes, sem sentimentos de decência, negociavam a morte de nossos colegas de maneira fria, calculista, por motivo torpe, visando apenas o vil metal, o maldito dinheiro. Lubrificavam suas armas, uma pistola e um revólver, e municiavam o pente e o tambor com sua capacidade máxima, pois já tinham contratado os mandantes do crime, Norberto Mânica e Antério Mânica, os intermediários Hugo Alves Pimenta, José Alberto Costa e Francisco Helder Pinheiro, que o alvo principal, o auditor fiscal Nelson, estava acompanhado de mais 3 pessoas e que o valor da vida do nosso saudoso colega seria multiplicado por 4, perfazendo um valor total de aproximadamente R$50 mil, mais outras vantagens, revelando a cobiça sem limites, a certeza da impunidade e a falta de amor ao próximo. Os colegas servidores se encontraram com os seus algozes em uma encruzilhada, tendo o humilhante Irinaldo se dirigido ao motorista Hilton, simulando que estava procurando um endereço. O inocente motorista, ao procurar ajudá-lo, recebeu vários tiros de pistola. Assim como Eratostes e João Batista, que estavam no banco de trás, ao mesmo tempo, o fascínio, covarde e impiedoso Rogério Alan descarregou toda a munição do seu revólver calibre 38 em direção ao alvo principal, que era o destemido e dedicado colega Nelson, que sem chance de defesa morreu preso ao cinto de segurança, abraçado aos processos como se pudessem servir de escudo. O motorista Hilton, em um ato de extremo heroísmo, reunindo suas últimas forças, conseguiu conduzir o veículo até um trevo, onde pediu ajuda e informou o acontecido às pessoas que atenderam o seu grito de socorro, informando o ocorrido, sendo conduzido até o hospital, mas lamentavelmente não resistiu aos graves ferimentos e faleceu. Terminava aí parte desta história macabra.
por intermédio do competente trabalho dos policiais civis de Minas Gerais e posteriormente da Polícia Federal, foram indiciados executores e em seguida o independente, corajoso e eficiente Ministério Público Federal de Minas Gerais ofereceu a denúncia, bem como dos mandantes intermediários. A 9ª Vara Federal em Belo Horizonte publicou a sentença de pronúncia em dezembro de 2004. Os réus impetraram os recursos, os executores continuaram presos e os mandantes intermediários foram colocados em liberdade. Os 3 primeiros réus foram julgados de 27 a 31 de agosto de 2013 e condenados a penas que variam de 56 anos a 94 anos de prisão. O Francisco Helder, conhecido como Chico Pinheiro, morreu no decorrer do processo e Humberto Ribeiro dos Santos, que se encarregou de apagar uma das provas, teve seu crime prescrito. Por coincidência, no dia 28 de abril de 2015, data em que comemorávamos a primeira edição do evento em memória aos nossos colegas chacinados, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o julgamento ocorreria na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, e não em Unai, como desejavam os Mânicas, local onde tem o domínio do poder político, financeiro e intimidador, como se fosse uma republiqueta onde se julga, condena e mata a bel prazer dos poderosos. No ano passado, no mês de outubro de 2015, os mandantes intermediários do crime foram julgados e condenados a penas que variaram de 47 anos de prisão para o delator Hugo Pimenta e até aproximadamente 100 anos de prisão para os mandantes do crime. Todos continuam em liberdade, aguardando os respectivos recursos. Os autos do processo serão remetidos ao Tribunal Federal da Primeira Região de Brasília. Vamos acompanhar e exigir a celeridade processual. Com a recente e louvável iniciativa da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal de se fazer cumprir a sentença depois dela ser confirmada em segunda instância, e não apenas depois de esgotados todos os recursos, temos a confiança de que veremos os mandantes e intermediários deste terrível crime irem para a penitenciária o mais breve possível. Os advogados pagos a peso de ouro, que conhecem muito bem os meandros da lamentável lentidão da justiça, resultante da burocracia e da falta de recurso do judiciário, terão que ser mais espertos, pois a partir da sábia decisão do STF, o tempo estará correndo contra eles e não a desfavor da sociedade. Um crime hediondo como esse, praticado contra a vida de 4 servidores públicos do governo federal brasileiro, no exercício de suas funções, é um crime contra o próprio Estado, contra a nação brasileira. Imagina-se a perplexidade do pacato cidadão, a sua insegurança diante de tal fato, pois se com representantes do governo brasileiro os processos se delongam desta forma, deverá ser muito pior se algo semelhante acontecer com uma pessoa simples do povo. Mais uma vez pedimos desculpas às famílias enlutadas, representadas pelas valorosas senhoras Marlene Pereira de Oliveira, viúva do motorista Ailton Pereira de Oliveira, Marinês Lina de Naia, viúva do auditor fiscal do trabalho Eratóstenes de Almeida Gonçalves, Geni Soares Lage, viúva do auditor fiscal do trabalho João Batista Soares Lage, e Alba Soares, viúva do auditor fiscal do trabalho Nelson José da Silva, por mais uma recordação tão dolorosa para todos nós. Mas não calaremos até que todos os réus estejam cumprindo suas penas em uma penitenciária federal. A morosidade da justiça incentiva as pessoas inescrupulosas a cometerem crime idêntico contra os agentes do Estado brasileiro, a não respeitar as leis do nosso país e a explorarem os seus semelhantes mais carentes e desprotegidos, que se submetem reiteradas vezes à condição de escravo ou análoga a escravo rural e urbano por falta de opção de um trabalho decente e precisa encontrar uma maneira de sobreviver em meio a tanta falta de respeito, à injustiça generalizada, ao descaso das pessoas, das autoridades e da própria sociedade, à carência de solidariedade e de amor ao próximo. Pelos motivos expostos, a diretoria da Delegacia Sindical do SINAIT do Rio de Janeiro, da gestão anterior, acolheu a proposta deste presidente e aprovou por unanimidade a confecção da medalha de honra ao mérito Mártires de Unai, em homenagem aos nossos saudosos e valorosos auditores fiscais do trabalho que tiveram suas vidas ceifadas no cumprimento do dever. Em sua primeira edição, a referida comenda foi entregue às famílias enlutadas e, como da primeira vez, serão entregues também às pessoas que praticaram atos de relevância em prol de uma sociedade
mais justa e solidária, em que os direitos fundamentais dos indivíduos sejam plenamente respeitados. Deixaremos registrados na DSRJ que a nossa intenção é a perpetuação desta justa e bela homenagem ad eternum, no dia 28 de janeiro de todo ano, contribuindo para que tal fato não caia no esquecimento e para que nunca mais ocorra um crime tão repugnante, deixando registrado para as gerações futuras que não nos intimidamos e calamos diante de tamanha arrogância e covardia. O nosso lema é: todo ser humano tem direito à plena liberdade e ao trabalho digno. Unidos, não seremos vencidos, pois o nosso coração é nobre e valente e a nossa causa é justa. Que a coragem, a bondade, a justiça e a verdade prevaleçam entre nós. Muito obrigado pela atenção de todos.